Essas histórias sussurradas, carregadas de mistério e dúvida, frequentemente encontram terreno fértil ao redor daqueles que viveram sob os holofotes. Celebridades com vidas tanto invejadas quanto escrutinadas se tornam alvos principais de tais conjecturas. Desde acidentes trágicos até mortes inesperadas, a linha entre fato e ficção muitas vezes se confunde à medida que mergulhamos mais fundo nessas histórias enigmáticas que cercam personalidades icônicas. Convidamos você a questionar as narrativas aceitas, refletir sobre o improvável e se preparar para uma jornada pelo lado sombrio da fama. Kobe Bryant. No mundo dos esportes, poucas figuras brilharam tão intensamente quanto Kobe Bryant, um titã na quadra de basquete. O carisma de Bryant se estendia muito além do arduo quadra de basquete, mas, como acontece com muitas figuras de grande estatura, teorias da conspiração se entrelaçaram na narrativa de sua vida e, tragicamente, em sua morte prematura. Uma dessas teorias encontra suas raízes em um comercial aparentemente inócuo de 2011, 9 anos antes do fatal acidente de helicóptero que tirou sua vida. Neste comercial de 2011, Bryant foi visto pulando sobre um Aston Martin em alta velocidade, um espetáculo impressionante que testemunhava sua atlética e destemida. No entanto, os subtextos de perigo e a ideia de uma estrela voando alto enfrentando uma situação de risco de vida ressoaram com os teóricos da conspiração. Muitos apontam isso como um sinistro presságio da forma como ele encontraria seu fim, não em um acidente de carro, mas em um trágico acidente aéreo. No mundo do pensamento conspiratório, símbolos e metáforas, mesmo que involuntários, são frequentemente interpretados como dicas deixadas pelo universo ou por aqueles que estão cientes de eventos iminentes. No entanto, o mistério não para por aí. O mundo da NBA, com sua vasta riqueza, influência e elenco repleto de estrelas, frequentemente foi alvo de especulações sobre o envolvimento com sociedades secretas. Segundo a teoria, esses grupos clandestinos exercem sua influência para moldar as trajetórias das carreiras de jogadores estrelados e até eventos pessoais. Kobe, como uma figura proeminente na liga, não escapou dessas especulações. Sussurros e rumores sugeriam que sua ascensão meteórica ao topo do sucesso no basquete, bem como certas mudanças em sua carreira, foram orquestradas ou, pelo menos, influenciadas por essas facções sombrias. A teoria da sociedade secreta se torna ainda mais intrigante ao considerar as incursões de Bryant fora do basquete. Ele não era apenas um atleta, mas também um empreendedor em ascensão, contador de histórias e filantropo. Sua influência estava crescendo em diferentes áreas, tornando-o uma figura significativa não apenas nos esportes, mas também em círculos culturais e de negócios mais amplos. No entanto, é essencial abordar essas teorias com uma boa dose de ceticismo. O cérebro humano tem a tendência de encontrar padrões, mesmo quando eles podem não existir. Essa inclinação natural para conectar pontos, especialmente diante de tragédias, pode levar a conclusões que não resistem a uma análise mais aprofundada. A tragédia da morte de Kobe Bryant permanece como um lembrete comovente da fragilidade da vida. Independentemente das muitas teorias que circulam sobre sua vida e seu fim, o que permanece inegável é o legado que ele deixou, um legado de excelência, determinação e um espírito indomável. Como acontece com qualquer figura maior do que a vida, as histórias, conjecturas e mitos que o cercam são numerosos, e eles falam tanto sobre a necessidade da natureza humana por narrativa e significado quanto sobre o próprio homem. Paul Walker. O galã de cinema mais conhecido por seu papel na franquia Velozes e Furiosos, viveu sua vida na pista rápida, tanto na tela quanto fora dela. Sua morte prematura em um acidente de carro em chamas, em 30 de novembro de 2013, deixou fãs em todo o mundo devastados. As circunstâncias de sua morte não apenas foram chocantemente irônicas, dadas sua associação com filmes de carros em alta velocidade, mas também profundamente misteriosas, alimentando as chamas de teorias da conspiração e especulações selvagens. No centro da surpresa estava a natureza do acidente em si. Walker não estava ao volante, ele era um passageiro em um Porsche Carrera GT dirigido por seu amigo e associado comercial, Roger Rodas. O carro, renomado por seu desempenho e potência, colidiu com um poste de concreto e duas árvores antes de explodir em chamas em Santa Clarita, Califórnia.
A ferocidade do acidente, somada à ironia de uma estrela de uma série de filmes centrados em carros morrer dessa maneira, levantou suspeitas e levou muitos a questionar a coincidência de tal destino. Alimentando as teorias da conspiração estavam eventos subsequentes, principalmente a ausência de um funeral público para Walker e os resultados da autópsia selados para uma estrela da magnitude de Walker. A falta de um memorial público, onde os fãs pudessem prestar suas últimas homenagens, foi intrigante. Essa discrepância em relação à norma, especialmente em Hollywood, onde demonstrações públicas de luto são comuns, deixou um vazio. E no mundo das conspirações, os vazios frequentemente são preenchidos com especulações. Conforme sussurros cresceram, cresceu também a narrativa da morte de Walker sendo um acidente ritualístico orquestrado por poderes ocultos por razões desconhecidas. Alguns teorizaram que foi um sacrifício, apontando para vários símbolos e numerologias crípticas associados à data, hora e natureza de sua morte. Outros ponderaram sobre os papéis das sociedades secretas, traçando paralelos entre o acidente de Walker e outras mortes misteriosas de celebridades, sugerindo um padrão que apenas os iniciados poderiam entender. Na ausência de evidências concretas, é desafiador separar fato de ficção. A necessidade humana de encontrar explicações, especialmente para eventos súbitos e trágicos, muitas vezes leva a agarrar-se a palhas e traçar conexões entre pontos não relacionados. Embora os elementos enigmáticos em torno da morte de Paul Walker sejam inegáveis, é crucial lembrar o homem por quem ele era: um talentoso ator, um apaixonado filantropo e um pai carinhoso. A lenda de Paul Walker, assim como de outras figuras icônicas que nos deixaram cedo demais, agora está enredada em uma teia de fato, ficção e especulação fantástica. Se alguém acredita ou descarta as teorias da conspiração, o que é incontestável é a marca que ele deixou no mundo cinematográfico e nos corações de seus fãs. Princesa Diana. A trágica morte de Diana, princesa de Gales, em 31 de agosto de 1997, foi um momento marcante que ressoou profundamente em todo o mundo. Conhecida como a Princesa do Povo por sua calorosa compaixão e incansáveis esforços humanitários, sua morte prematura em um acidente em um túnel parisiense não foi apenas a perda de uma figura real, mas de um ícone global profundamente amado. Quase imediatamente após a notícia se espalhar, a especulação começou a correr solta, sugerindo que seu acidente poderia ter sido mais do que apenas um acidente. Diana estava no carro com seu companheiro, Dodi Fayed, perseguidos por paparazzi. A narrativa oficial é que o veículo, dirigido em alta velocidade por um motorista embriagado chamado Henry Paul, colidiu com o 13º pilar do túnel Ponte de El Alma. No entanto, para muitos, essa explicação parecia muito arrumada, conveniente e falhava em capturar as complexidades e possíveis conspirações em jogo. Uma teoria amplamente discutida é o suposto envolvimento da família real britânica e dos serviços de inteligência. A relação tumultuada de Diana com a monarquia não era segredo. Após sua separação e subsequente divórcio do príncipe Charles, ela se tornou cada vez mais franca, desafiando as convenções reais e expondo os problemas da monarquia, especialmente suas próprias experiências pessoais dentro das paredes do palácio. Com o tempo, várias investigações, incluindo uma ampla investigação em Londres, concluíram que as mortes de Diana e Dodi foram acidentes trágicos. O papel dos paparazzi perseguidores e o estado embriagado de seu motorista, Henry Paul, foram enfatizados como importantes contribuidores para o acidente. Apesar dessas conclusões, as dúvidas persistiram, com Muhammad Al-Fayed, pai de Dodi, proclamando veementemente que o acidente foi um assassinato orquestrado pelo establishment. A morte da princesa Diana permanece para muitos como uma mistura de tristeza, mistério e intriga. A sombra da conspiração que a envolve é indicativa da narrativa mais ampla que muitas vezes acompanha as mortes de figuras globalmente icônicas. Embora as evidências que sustentam a teoria do assassinato sejam em grande parte circunstanciais, o debate que ela suscita destaca o legado duradouro da princesa do povo e até onde alguns acreditam que os poderes estabelecidos podem chegar para proteger seus interesses. Michael Jackson. O icônico rei do pop, permanece alto nos anais da história da música. No entanto,
Por mais luminoso que fosse seu estrelato, os últimos anos de sua vida foram marcados por controvérsias, batalhas legais e uma imensa pressão financeira. Quando a notícia de sua morte repentina surgiu em 25 de junho de 2009, o mundo lamentou profundamente, mas entre os sussurros de luto, começou a ecoar uma teoria alternativa de Michael Jackson poderia ter forjado sua própria morte para escapar das amarras da fama. A ideia parece fantasiosa e para muitos é difícil imaginar que alguém da estatura de Jackson pudesse desaparecer e começar de novo, mas para os teóricos da conspiração, havia migalhas de evidência. Alguns apontaram inconsistências nos eventos que cercaram sua morte, enquanto outros destacaram peculiaridades no serviço público memorial. Céticos questionaram a veracidade dos relatórios de autópsia e ponderaram sobre a maneira apressada com que o ícone foi sepultado. Houve também a questão de suas finanças. No momento de sua morte, Jackson estava supostamente em uma dívida significativa, com estimativas variando de 400 a 500 milhões de dólares. Não é segredo que os anos finais de sua carreira foram repletos de obstáculos financeiros, desde acordos legais até a manutenção de sua vasta propriedade Neverland. Apesar de ganhar milhões ao longo de sua vida, seus gastos extravagantes e passivos acumulados haviam pintado um sombrio quadro financeiro. Para realmente entender o apelo dessa teoria, é preciso olhar além das evidências superficiais e mergulhar na conexão emocional que milhões de pessoas tinham com Jackson. Para inúmeros fãs, a ideia de ele viver em paz, longe dos olhos curiosos e julgamentos do mundo, era reconfortante. A ideia de que ele poderia ter enganado a máquina que o criou e o atormentou era, de certa forma, uma justiça poética. No final das contas, acredite-se ou não nessa teoria ou a descarte como um desejo de pensamento, o legado de Michael Jackson é inegável. Sua música, dança e influência ecoam através das gerações, e enquanto sua vida foi uma tapeçaria de brilhantismo, controvérsia e mistério, seu impacto continua sendo uma força indomável no mundo do entretenimento. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe o like.